Bom dia. Mandei o convite aí, Marcão. Agora foi. Pô, essa tecnologia, quando resolve dar nó, é um problema. É, às vezes acontece, faz parte. Faz parte. Tudo bem, meu irmão? Bem, e você, como é que tá? Tô bem. É legal essas coisas acontecerem, né? Que a gente não controla nada, né, cara? Na verdade, né? Então, é o que que a gente faz quando as coisas diferentes acontecem, né? Até para esse 77º dia, gosto muito desses números, trago uma reflexão vivida ontem. Ontem eu estava trabalhando com a minha gerente, né? A gente foi fazer as visitas juntos. Cara, na hora do almoço, eu tava lá almoçando e o estacionamento estava fechado. Assim, fechado não, na verdade estava ocupado. E aí eles têm um serviço de valet. Aí foram estacionar o carro e bateram o carro. E aí, assim, né? Você tem. Eu tava. Eu tinha alguns eventos marcados, assim, após o almoço. Então, essas coisas que acontecem. Se a gente não estiver bem preparado, cara, começa a cabeça ali travar e aí você não faz o que precisava ser feito, né? Então, mais uma vez, né? Lembra que lá atrás eu tive uma situação aqui no prédio, que caiu o negócio. Então, assim, eu fiz uma reflexão depois, né? Depois eu fui treinar e, cara, como é bom você estar em paz, né? Porque às vezes quando acontecem essas coisas, a gente se enche de razão, né? E quer ser superior para resolver, não, o erro é de vocês e tal. Então, assim, bem tranquilamente a gente conseguiu resolver, né? Não, na verdade não está nada resolvido, mas é só, né, trazer aqui as coisas que acontecem que não está no nosso controle, né? Então, assim como entrar na live às vezes acontece, né? Assim como várias outras coisas na nossa vida vão acontecer. E aí é com base no acontecimento que a gente toma as nossas ações. E aí eu já queria emendar numa reflexão, cara, que hoje é uma. Eu estava lendo aqui o livro dos livros, né? Eu gosto de ler a Bíblia. E aí eu estou lendo agora o Evangelho de Marcos. E aí eu sempre gosto muito, cara, da parábola dos talentos, né? Acho que você deve conhecer. Então, onde o Senhor, né, dá 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o outro servo, né? E aí o que tinha 5 negociou, multiplicou, então de 5 foi para 10, o que tinha 2 negociou, foi para 4, e o servo que ganhou 1 talento, né, que ganhou não, que tinha que ali tomar conta de 1 talento, com medo de perder, com medo de arriscar, ou com medo de fazer o básico mesmo, ele só pensou em guardar o talento, né? O dinheiro daquela época, né? Enterrou lá o dinheiro e quando o senhor foi pedir conta, né? Os servos que tinham recebido mais talentos, né? Multiplicaram, né? Dobraram o valor e dali foram reconhecidos, né? Como, pô, vocês foram fiéis no pouco, no muito eu vou confiar ainda mais em vocês. É uma analogia que a gente traz para nossa vida, né? A gente tem muitos talentos, né? Trazendo agora para o talento mesmo que a gente ganha de Deus, que não tem preço, tem valor, né? Mas se a gente tem talento e a gente não o usa, a gente está fazendo igual o servo que pegou ali um único talento e enterrou, né? Então, o dia de hoje, primeiro dia do mês, é um encorajamento para todos nós, né? Ter consciência que as coisas, que a vida não é um mar de rosas, né? Que vai existir as ervas daninhas no meio das flores, né? Mas que tudo passa, né? E aí é como nós estamos hoje, que vai terminar o que vai acontecer no decorrer do dia e no decorrer de uma vida, né, como um todo. Falar é muito fácil, né? Então a gente tem essa consciência que trazer qualquer assunto para cá, a gente tem a nossa ideia, né, sobre qualquer assunto, tem a nossa vivência sobre os assuntos que a gente traz, né? E tem a vivência do outro que a gente acaba assistindo e aprendendo, né? Dentre todas essas situações, a gente consegue tomar alguma ação,
né? E o convite para esse começo de mês, né? Para esse começo de dia, que é um presente, esteja presente realmente no presente que a gente recebeu, porque se você não estiver, você não consegue resolver o agora, fica pensando no daqui a algumas horas eu tenho uma reunião, eu tenho outro negócio e acontece uma situação como aconteceu comigo ontem ou como aconteceu agora na live, a gente fica preocupado com o tempo, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, não vou fazer, e tal, não, calma. Você fez de novo? Ligou? Aqui o que que eu fiz? Eu desliguei a live, abri uma outra live e o negócio se resolveu. Então, já é um caminho que quando acontecer, não vou ficar insistindo. Teve vezes da gente ficar insistindo e ficar 6 minutos, 7 minutos só fazendo uma conexão que não estava fluida. Então, essa é a minha reflexão para esse início de dia, com muita gratidão no coração. E eu digo para você que a vida é um eterno aprendizado, né? O problema é que muitas vezes a gente aprende e continua o famoso dedo gago, né? Batendo na mesma tecla, né? E toda hora tentando Essa é fazer nova, como que é? Qual que foi o dedo, exemplo? dedo gago. É coisa de músico, né? Dedo gago. Dedo gago. Você sempre bate na mesma tecla, sempre bate na mesma nota. Você não muda a nota. A música mudou, mas você está lá tocando a mesma nota. E é uma analogia que até me veio Aham, agora, né? Pô, a música mudou, cara, deu um aham, problema. Vamos continuar batendo na mesma tecla aí, tocando a mesma sim. nota? Não, vamos mudar, ué, vamos se adaptar, Ah, né? então vem dessa analogia que quando a gente fala, pô, você vai ficar batendo nessa mesma tecla, que é quando a gente sempre está repetindo a mesma coisa, né? Isso. É que, pegando o gancho que você falou, né? A gente já teve problema, ficamos aí 6, 7 minutos batendo cabeça. Mas, pô, vou fazer diferente. Né? Antes a gente tinha o dedo gago, agora o dedo não tá mais gago. O dedo É tá isso aí. fluindo. Depois de mais de 70 lives, a gente tem que ter algum aprendizado nisso, né, cara? Com certeza, com certeza. Cara, olha que interessante, né? A Bíblia, os Evangelhos, ele é maravilhoso porque ele dá esse entendimento vasto, né? Amplo, né? Uhum, Jesus, na sua sabedoria, ele sempre falava em parábolas, até porque o povo naquela época não tinha muito conhecimento, não tinha muita cultura, né? Pô, naquela época, uhum. quem que sabia ler e escrever? Obviamente, o entendimento era um pouco mais limitado. Então ele falava em parábolas para as pessoas poderem entender. E aí cada um entendia de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência, né? E essa parábola dos talentos, sempre que eu escuto essa parábola, sempre me vem a questão daquele servo que enterrou a parábola, que ele ficou com medo de perder aquilo. Né? Eu sempre tenho essa interpretação, assim, falo, puxa, ele ficou com medo de perder. O Senhor deu aquilo para ele, e ao invés dele pensar em como ele faria para aumentar aquilo, para produzir mais, para poder, né, frutificar aquilo, ele justamente pensou em enterrar, porque estava com medo de perder aquilo que ele recebeu. E a gente já falou várias vezes sobre medo aqui, né, e recapitulando algumas coisas, o medo ele é benéfico, né, porque existem situações que vão colocar em risco a nossa vida e o medo evita isso, mas o medo também ele pode travar, que é aquele medo muitas vezes irracional, né? A gente não sabe o porquê, mas não toma uma atitude, não faz alguma coisa necessária, né, para que se possa caminhar, dar um passo, enfim, fazer alguma coisa e você ficar travado. E existem, né, diferenciações do medo. E aí, veja, ele tinha medo de perder a única coisa que ele tinha. E aí tem uma outra passagem na Bíblia também que Jesus diz que aquele que tem será acrescentado, né? E aquele que não tem, até o que ele não tem será tirado. E fazendo uma analogia entre essas duas parábolas, isso me leva ao seguinte: a situação de escassez e a situação de prosperidade. Não no sentido financeiro, mas no sentido mais amplo, no sentido geral. A Uhum, primeira coisa que vem à cabeça quando nós falamos de escassez e prosperidade é a parte financeira. Claro, uhum. faz parte. Nós estamos aqui no mundo. Nesse mundo que nós estamos, nós precisamos ter recursos para poder cumprir os nossos objetivos, para poder trazer conforto para nós, para nossa família. Enfim, isso faz parte.
Até para suprir os nossos desejos, aqueles desejos até um pouco mais fúteis, fala, poxa vida, né? É preciso ter um recurso para isso. Mas a questão da escassez e da prosperidade, ela é mais ampla e ela começa a irradiar para todos os lados da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu entendo, né, que Deus me deu qualquer coisa que seja, né? Por exemplo, a gente estava falando de música agora, agora há pouco, pô, o dom de tocar, né? Eu tenho esse dom de tocar. Isso é um talento, né? Uhum. É, não um talento, mas como né, na história, o talento, um bem, alguma coisa. Para que eu vou guardar isso? Eu posso compartilhar isso aí com os outros, né? É claro que eu não vou ficar enchendo a orelha de todo mundo aí, fazendo barulho, fazendo um monte de Uhum. coisa, que eu muitas vezes, quando estudava, fazia isso, né? Até hoje, de vez em Uhum. quando, eu começo a estudar um pouquinho. É chato pra caramba, pra gente que faz e pra quem tá escutando. Mas, assim, você pode estar levando uma coisa boa pra pessoa, você pode estar distribuindo aquilo que você tem. E não só isso, né? Mas, por exemplo, você pode estar distribuindo também o seu amor, a sua atenção, né? O seu carinho, a sua dedicação, o seu conhecimento, né? Então, todas as vezes que nós temos medo de fazer essa distribuição, de certa forma nós estamos entrando num estado de escassez, porque eu tenho medo de perder aquilo. E tem coisas que eu não vou perder. E assim como também, quando eu entendo que a prosperidade é poder distribuir, compartilhar, contribuir com todo mundo aquilo que eu tenho, por que não fazer isso? Aí você pega uma situação, muitas vezes, que nem você falou ontem, puxa, você ia sair trabalhar, aconteceu um negócio com o carro, e às vezes a gente está preocupado com alguma coisa que aconteceu, com um compromisso que tem, e uma pessoa do lado, às vezes conhecida, às vezes não, está precisando só de um abraço, de um aperto de mão, né, de uma palavra, e a gente entra num processo de escassez, e a gente fala assim, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho um tempo para fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, eu estou com medo de perder aquele tempo, aquele momento que eu preciso fazer as coisas, sendo que isso poderia ser muito mais interessante, né? Poderia ser Uhum. realmente uma demonstração de prosperidade, ou seja, eu vou compartilhar alguma coisa para a pessoa, porque a pessoa pode realmente ter ganho com aquilo, né? Eu vou levar um ganho maior às vezes. Então essa questão da prosperidade, da escassez, é possível ver em todos os pontos da nossa vida. E quantas vezes, né, eu me pego numa situação de escassez, né, falando, puxa vida, não dá para fazer isso agora, não, não vou fazer isso agora, vou fazer isso depois, seja com algum assunto profissional, seja com algum assunto pessoal, seja uma oportunidade de estar ajudando alguém, compartilhar alguma coisa com alguém, ou simplesmente viver um momento de alegria, ou até sentar e tomar um café com a pessoa e Uhum. jogar a conversa fora, né? Então, é justamente a questão de saber aproveitar o momento, como a gente sempre fala aqui. Cara, só existe isso aqui, só existe esse agora, só existe esse momento, né? Eu vou ficar preocupado com algo que eu possa perder, algo que eu possa deixar de fazer para deixar de viver esse momento, porque é esse momento que eu tenho, eu não tenho mais nada além disso aqui. Na hora que acabar isso aqui, né, o que sobra? Nada, porque a gente não tem o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, e são só suposições. Na nossa cabeça, a hora que está entrando na live, e é assim como acontece todo dia, né? Você me chama, eu entro, aceito o convite, tá tudo certo, puxa vida, às vezes você não consegue entrar, eu entro, te chamo, você pede e tá tudo certo, mas não, aconteceu alguma coisa diferente hoje, né? E naquele momento, estando presente, a gente conseguiu resolver. É A isso. gente conseguiu, de certa forma, colocar um pouco de abundância naquilo com o conhecimento que a gente já adquiriu. Então, cara, essa questão aí dessa parábola, ela me remete muito a isso, né? De escassez e talento. Então, onde que eu estou sendo escasso na minha vida? O Uhum. que eu estou deixando de fazer, ou deixando de dar, ou deixando de... com medo de perder alguma coisa, seja o que for. Né? Esse é o conceito. O conceito da escassez é esse. Se a gente levar para o dinheiro, eu tenho um pensamento escasso com relação ao dinheiro, porque eu tenho medo de acabar meu dinheiro.
certo? Então eu tenho medo de fazer alguma coisa, de dar alguma coisa, porque de certa forma eu vou perder aquilo, vou ficar sem, talvez, não sei. E quantas vezes eu posso ser próspero, né? Como que eu posso ser mais próspero? Ou seja, como que eu posso estar distribuindo, né? Compartilhando aquilo que eu tenho com as outras pessoas. Então, essa questão aí dessa parábola me remete muito a isso. Sempre linkando, né? Aquele versículo que diz, né? Que a quem tem será dado mais ainda, né? E a quem não tem, até o que não tem será tirado. Então acho que vale a gente começar o mês, começar o semestre novo, pensando um pouquinho dessa forma, né, trazendo o que você colocou aí muito bem, a questão do talento, trazendo essa sua experiência, que você não desperdiçou a oportunidade, né, você também não se entrou num estado de escassez, digamos assim, naquela situação de medo, aquela situação de não, deixa a coisa fluir, deixa a coisa acontecer, que tudo se resolve. Confia, né? Confia porque existe uma inteligência infinita muito acima de nós que está comandando lá o nosso inconsciente e está mostrando os caminhos. Nem tudo a gente resolve na nossa mente consciente, né? A maioria das coisas é inconsciente, daquele, pô, agora eu vi, agora eu entendi, finalmente enxerguei. Então acho que eu comecei a entrar nesse estado, né, de abundância, de prosperidade e distribuir tudo aquilo que nós temos de melhor com quem está ao nosso redor. Boa. Foi falando aí e é lógico, eu encurtei todo o trajeto, mas é exatamente isso. Tem coisas que acontecem no decorrer do nosso dia que Sim, realmente é para brecar, é uma proteção de algo que iria acontecer que não está no nosso controle, né? E sim, aí eu costumo dizer que isso é um livramento. Então vamos supor, o carro, se isso tivesse acontecido e o carro tivesse paralisado, batido ali, não tem como o que bateu não tivesse como o carro não conseguisse andar, cara, ia resolver de outra forma, ia avisar, ó, tive um imprevisto aqui, não está no meu controle isso, e a gente remarca, né? Eu tinha uma reunião com os residentes lá no Guilherme Álvaro, né? Então era um momento importante para eles e para mim. com certeza. Então, mas se tivesse brecado a possibilidade de eu chegar até lá, mesmo assim eu ainda ia ver os caminhos possíveis que eu poderia fazer dentro do tempo que eu tinha para resolver aquilo. Então, na minha cabeça foi muito simples, cara. Assim, eu estou num lugar que eu conheço, que eu frequento, os donos, alguns eu conheço, então tenho como resolver isso posteriormente. Eu tinha que fazer ali um boletim de ocorrência, mas eu não preciso fazer aquele exato momento. Uhum. Então, eu lembro até, é muito difícil fazer isso na vida, mas eu lembro de quando eu comecei minha vida profissional, de escutar um líder falando, cara, é, ao chegar na tua missão ali, seja no trabalho, naquilo que você se propôs a fazer, sei lá, foi dar uma palestra, começou o dia para ir trabalhar, enfim, aquela missão daquele momento. O que tenho que fazer? Viver a presença, aquela sacolinha dos problemas, deixar ali no cantinho, lembrando que eu tenho que resolver, é a situação que eu preciso resolver, faço o que precisa ser feito e minha vida segue. É um processo, né? Mas às vezes tem situações na vida que a gente só precisa acontecer uma vírgulazinha daquilo que a gente estava planejando que saiu fora, que já é motivo para não, pô, não vou treinar, pô, o cadastro quebrou aqui, não dá para amarrar, não vou treinar. Então, assim, é avaliar. Isso, com o passar do tempo, a gente vai ganhando maturidade, vai ganhando experiência e ganhando não, né? A maturidade eu falo que a gente tem que decidir ser maduro. Mas a experiência sim, as vivências ela mostra experiência em determinadas situações que são muito parecidas, né? São muito parecidas. Então, é não deixar o teu talento enterrado. Qual que é o meu talento, cara? Hoje não é por me achar, né? Não coloco o ego na frente, mas eu gosto de me comunicar. Eu sei que tudo que eu conquistei na vida foi por causa da minha comunicação, né? Lógico que a comunicação ela vai te abrindo outras possibilidades. Então, não estar parado. E é isso, é multiplicar aquilo que você já tem, porque
aquilo que você acha que tem e não multiplica, vai ser retirado, como a parábola diz. Você acha que tem, mas não tem, cara. Porque o que a gente tem é exatamente o que você traz sempre. O que temos é o presente, é o agora. Amanhã não Uhum. depende, então vamos fazer. E foi incrível, cara. Assim, fui, fiz o que precisava fazer, nem citei a questão do que tinha acontecido, fiz o meu trabalho, saí de lá. O tempo ainda parece que deu uma alongada que eu consegui fazer, consegui ir lá com calma relatar o que aconteceu no boletim de ocorrência, para ter ali para estar resguardado, né? Então é isso, cara. É a oportunidade que nos dá todo momento de olharmos com os olhos de, e aí é muito bem trazido aqui, de prosperidade, tá? Então é isso. Mais um dia, mais uma live eu acordar. Obrigado, meu irmão, pela, Obrigado a você, cara. pelo tempo, pela sabedoria aqui compartilhada, né? Por essa prosperidade de pensamento. E assim seguimos. Amanhã às 6 nós estamos de volta, né? Então, um excelente dia para todo 78ª. mundo que passou aqui. Oi? Com a 78ª. É isso aí, cara. Caminhando, vamos caminhando, vamos caminhando. É o Vamos lá. movimento. Vamos fazendo movimento que vai gerando movimento. Com certeza, com certeza. Vamos Deixa eu cada bater, vez mais crescendo. deixa eu bater aquela foto que eu ia esquecendo já aqui. Meu irmão, Pô, ótimo dia para todos aí. ótimo dia, cara. Gratidão, meu irmão. Um abração para Um todos aí. Um abraço. beijão. Fiquem com Deus aí. Um excelente Amém, dia, amém, cara. amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.